Olá a todos. Vejamos esse problema sobre corrente elétrica. A figura abaixo representa o trecho de um circuito elétrico. Determine o sentido e a intensidade das correntes elétricas nos ramos BE, EC e EF. Bem, nós podemos ver que os ramos BE estão aqui, esse é o ramo BE, o ramo EC é esse ramo daqui e o ramo EF é esse terceiro ramo aqui, de modo que teremos uma corrente no ramo BE, uma corrente no ramo EC e uma terceira corrente no ramo EF. Okay? Então, essas três incógnitas devem ser definidas e elas correspondem a um valor numérico de intensidade de corrente e a um sentido. No caso dos sentidos aqui, pode ser um sentido, por exemplo, de B para E, ou um sentido de E para B. Né? Só no ramo BE teremos essas duas possibilidades e devemos determinar qual é o sentido nesses ramos. Perfeito? Então, façamos primeiramente uma pequena revisão do que é a lei dos nós, ou primeira lei de Kirchhoff. A lei dos nós, ela vai nos dizer essencialmente duas coisas, né? Ela afirma a conservação da carga. Então, se a carga se conserva, você não pode ter, por exemplo, a partir de um nó, todas as correntes saindo, ou a partir de um nó, todas as correntes chegando. Esses dois padrões, a gente pode dizer que eles são não observados. Ok? E, de uma maneira conjunta, a gente pode dizer que, associada a essa noção, nós temos o fato de que as correntes, o somatório das correntes que entram deve ser igual ao somatório das correntes que saem de cada nó. Ou seja, as correntes de entrada e as correntes de saída devem ser, no total, iguais em cada nó. Então a gente vai aplicar esse princípio, ok? Naquela configuração inicial. Então voltemos lá. E o que nós vamos fazer inicialmente é dar nome às nossas incógnitas e vamos arbitrar também sentidos para cada uma dessas correntes. E vamos, de preferência, arbitrar sentidos que não violem a primeira lei de Kirchhoff, a lei dos nós. Ou seja, vamos tentar evitar de colocar as correntes todas chegando ou todas saindo, porque sabemos que isso não é um padrão observado na natureza. Então vamos chamar essa corrente no ramo EC de I2 e vamos arbitrar que ela faz o sentido de E para C. E vamos colocar aqui no ramo EF uma corrente I3 de E para F. Ok? Então agora vejamos que equações nós podemos tirar da análise de cada nó. Vamos então iniciar pelo nó B. No nó B, a gente pode observar que chega a corrente de 8 A e saem de B I1 e 3. Então nós podemos escrever que 8 é igual a I1 mais 3. No nó C, nós vemos que chegam 3 e chega a corrente I2 e sai de C a corrente 10. Então nós podemos dizer que 10, que é o que sai, é a soma do que chega, que é 3 mais I2. E no nó E, nós podemos escrever que I1 é igual a I2 mais I3. I1 chegando a E e I2 e I3 saindo de E. Bem, com isso nós temos um sistema. Não é um sistema muito complexo, porque a princípio algumas equações isoladas já podem nos revelar os valores
dessas grandezas, né? Por exemplo, da equação de B, a gente já pode escrever que I1 é igual a 5 ampere. Sai diretamente da primeira equação, que I1 é 8 sendo igual a 5 mais 3. Também da equação para o nó C, a gente pode escrever que I2 é igual a 7 ampere. Né? I2 mais 3 dando 10, I2 igual a 7. Substituindo I1 e I2 na equação para o nó E, nós vamos ter que 5 é igual a 7 mais I3, e que, portanto, I3 é igual a menos 2 ampere. Então é interessante que tenha chegado a obter uma das correntes negativas, porque isso tem bastante relação com as nossas arbitragens. Nós arbitramos sentidos para essas correntes. Isso era o que é popularmente conhecido como um chute, né? E nós estamos aqui determinando não só os valores das correntes, mas como um resultado positivo obtido para I1, por exemplo, ele confirma a nossa arbitragem do sentido de B para E. Assim como o valor positivo de I2, 7 ampere, confirma, por ser positivo, a arbitragem que nós fizemos, a nossa escolha inicial, que o sentido seria de E para C. Já em I3, o fato de ter acontecido como um resultado negativo mostra que o sentido verdadeiro que a corrente tem em I3 é um sentido oposto ao arbitrado. Então a gente pode dizer que, confirmando aqui em azul, nós temos os sentidos dados por essas setas agora em azul. Então podemos dizer que a nossa resposta para esse problema se dará da seguinte maneira. Podemos escrever aqui I1, vamos escrever aqui em branco, I1 igual a 5 ampere, e terá um sentido descendente, I2, 7 ampere, e terá um sentido diagonal para cima, conforme arbitrado, e I3 vai ser igual a 2 ampere, e terá um sentido da esquerda para a direita. Então, esse aqui será o nosso resultado do problema, resultado da nossa questão. Tá ok? Então, com isso, nós terminamos o problema. Ok? Um abraço a todos.